eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre mais um jogo em que o Grêmio vai enfrentar adversários pelo Campeonato Brasileiro com algum tipo de preservação. Eu até costumo brincar que o Renato preserva mais do que o Greenpeace quando se fala em Campeonato Brasileiro. E eu vou explicar por quê. Até porque em determinado momento a gente acaba criando uma perspectiva, e aí eu tô falando como torcedor do Grêmio, de que, bom, agora vai dar, as coisas clarearam, olha só, o São Paulo perdeu, olha, o Flamengo tá patinando, o Galo tem um processo todo de transformação em direção de futebol, o Internacional uma hora ganha, outra hora perde, agora é o momento do Grêmio. Mas o Grêmio não se ajuda, porque o Grêmio, quando parece que vai arrancar, o Grêmio preserva de novo, e eu não consigo entender algumas preservações do Renato, principalmente no jogo de hoje, quando o Grêmio joga 9 da noite contra o Fortaleza fora de casa, sendo que o Grêmio em casa, na Arena, no primeiro turno não conseguiu ganhar do Fortaleza, e aí o Renato preserva o Vanderlei, o Renato preserva o Kahneman, o Renato preserva o Jean-Pierre e preserva o Diego Souza, mas principalmente o Jean-Pierre, justamente ele que é alvo de críticas de alguns setores da mídia, de alguns setores do torcedor, porque daqui a pouco quando o Grêmio ganha, não tem mérito o Jean-Pierre, quando o Grêmio perde, é culpa do Jean-Pierre. Então põe o Jean-Pierre para jogar, busca esse espaço que está faltando daqui a pouco, para quem sabe o Jean-Pierre se encaixar no time, mas não, o Renato, justamente no momento em que o Grêmio pode, quem sabe, buscar algo maior dentro do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo está vivendo uma crise desde que foi eliminado pelo próprio Grêmio na Copa do Brasil, o Renato preserva de novo, é sobre isso que eu quero falar. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. E se quiser procurar um aplicativo aí para buscar mais informação sobre futebol, tem uma dica especial, que é o aplicativo OneFootball. Vai aqui no link da descrição do vídeo, clica ali, vai de graça para o aplicativo OneFootball, vídeos, resultados, estatísticas, mercado da bola, jogador que está saindo, para onde que ele está chegando, estatísticas desse jogador. Ah, e detalhe, transmissões de duas das principais ligas do futebol mundial de graça, a Ligue 1, que é o campeonato francês, e a Bundesliga, que é o campeonato alemão. Vai aqui no link da descrição, clica ali, vai direto para o aplicativo OneFootball. Bom, vamos lá, Vanderlei, Kahneman, Jean-Pierre e Diego Souza, o Renato preservou, esses jogadores sequer viajaram. Maicon e Jeromel treinaram normalmente, inclusive até a própria sexta-feira, ontem, acabaram treinando normalmente, ficaram de fora da viagem, porque o Renato, e aí eu concordo, deixa preservar, porque isso não é uma questão de preservação, é uma questão de recuperação para que eles possam, antes das finais da Copa do Brasil, que está total incógnita, depende muito se o Palmeiras ganha ou não a Libertadores para essa definição das finais, aí alguns jogos antes você pode ir lá e colocar o Maicon, o Jeromel, isso é uma outra parte que a gente pode conversar em outros vídeos. Agora, Vanderlei, Kahneman, Jean-Pierre e Diego Souza. Desses quatro, se eu tivesse que preservar alguém, eu preservaria, quem sabe, o Kahneman, porque é o cara mais dedicado, é o cara que se doa um pouco mais. Porque o David Braz está voltando, né? Então faz dupla de zaga ali ao lado do David Braz, do Rodrigues, que está cada vez mais pegando maturação, que também é importante para essa função. Mas, poxa, o goleiro não tem por que você preservar, porque o goleiro ele busca o tempo inteiro, a gente vive dizendo que o goleiro precisa de ritmo de jogo, que o goleiro precisa estar atento o tempo inteiro, que o goleiro precisa estar tendo exercitado o tempo inteiro o seu reflexo, o seu poder de reação. Então não preserva o Vanderlei. Não que eu considero, por exemplo, que o Paulo Vitor seja muito diferente do Vanderlei, até para mim são goleiros parecidos, mas não preserva o Vanderlei, porque o Vanderlei está vivendo um momento bom, e por favor, o desgaste do goleiro é muito menor. O goleiro tendo sequência de jogos é muito mais benefício para o goleiro do que propriamente qualquer prejuízo físico, tá? Então preservar-se o Kahneman. Jean-Pierre, ele precisa jogar. O Jean-Pierre precisa estar cada vez mais na ponta dos cascos. O Jean-Pierre está passando por uma transição que por vezes o torcedor demora um pouco a entender, porque o Renato está utilizando e exigindo do Jean-Pierre algo que o Jean-Pierre não vinha fazendo, que era a marcação, que era a recomposição, que era buscar se colocar o tempo inteiro, participar mais ativamente num percentual maior do jogo. Isso não estava acontecendo e o Renato passou a cobrar do Jean-Pierre. Então esse jogo contra o Fortaleza era o jogo perfeito para testar justamente mais isso do Jean-Pierre. Para quem sabe dar uma autoconfiança, fazer o Jean-Pierre pegar um jogo que é um jogo de um porte menor, que ele vai ter mais espaço para jogar e que ele conseguisse buscar até uma autoconfiança, e seria benéfico para o jogador. O Diego Souza, por mais que eu discorde de preservação, eu vou tentar entender, porque daqui a pouco o Renato acha que ele é um dos caras que mais está jogando, mas o Diego Souza quer jogar, porque o Diego Souza não quer dar brecha, não quer dar espaço para o Diego Churin entrar e daqui a pouco fazer algum gol. Então, senhores, não é nenhum tipo de corneta, essa é a minha convicção, quem acompanha meu trabalho sabe disso. Primeiro que eu sou torcedor do Grêmio, eu não sou torcedor do Renato, nem do Romildo, nem de ninguém. Eu sou gremista e não renatista. Agora, que o Grêmio preserva mais que o Greenpeace, preserva. Porque o time para se preocupar com preservação.
Poxa, não tem justificativa nesse momento, sinceramente não tem. As finais da Copa do Brasil, na melhor das hipóteses, falta praticamente um mês para ser definido e provavelmente vai acontecer depois, porque não se tem ainda certeza se vai acontecer nos dias 3 e 10 de fevereiro. E o Grêmio joga um campeonato em que esses pontos que hoje a gente reclama que nós estamos distantes do líder, nós poderíamos estar muito mais próximos e quem sabe até líderes, porque já lá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, também o Grêmio preservou. Então o Renato preserva mais do que o Greenpeace e isso me incomoda bastante. Não está proibido do Grêmio chegar hoje 9 da noite, jogando contra o Fortaleza fora de casa e ganhar normalmente, não tem problema, eu venho cá e elogio, tá tudo certo. Agora, por favor, por que tanta preservação sem um mínimo de justificativa? Repito, Vanderlei, Kahneman, Jean-Pierre e Diego Souza. Tem um que dá para aceitar a justificativa. O Kahneman, porque é o cara que ficou um tempo afastado, porque depois voltou e voltou jogando o tempo inteiro 100% full time. Agora de resto, senhores, eu não consigo entender por que tanta preservação. Bom demais, vamos lá. Não tem o Vanderlei, vai jogar o Paulo Vitor. Na lateral direita tem o retorno do Vitor Ferraz, segura de novo lá o Wanderson. Aí a zaga, Rodrigues, David Braz, na lateral esquerda o Diogo Barbosa. Aí você vai para o meio campo, eu imagino que vai jogar Lucas Silva, Matheus Henrique, o Pinares na vaga do Jean-Pierre, o Alisson, o PP e o Diego Churin. Tomara que dê tudo certo, lembrando que sempre em dia de jogo, live antes e live depois do jogo para a gente falar. Antes para trazer a escalação e depois para analisar, espero que uma vitória do Grêmio. Agora que o Grêmio barra Renato, Grêmio barra Renato, preserva mais que o Greenpeace, aí isso eu não tenho dúvida. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.